E aí, pessoal, como é que estamos nessa quarentena? Vamos aproveitar esse tempo para aprender um pouquinho de programação? Bora lá, galerinha! Então, essa aqui vai ser uma primeira tentativa de fazer uma videoaula para vocês. Eu ainda estou me acostumando aqui com a tecnologia. No futuro, eu pretendo fazer vídeos melhores, usando a câmera, vídeos mais curtos sobre assuntos específicos. Agora, por questão de facilidade e praticidade, eu vou fazer uma videoaula assim, mais simples, né, para mim, que é simplesmente fazer a aula que eu faria em sala de aula por áudio, tá bom? Então eu peço que vocês tentem reservar aí uma hora do seu dia para poder fazer essa aula, ou vai fazendo aos poucos, não tem problema nenhum. A forma como vocês fizerem é indiferente, porque a melhor forma como vocês conseguirem aprender é que é o objetivo, tá bom? Então essa aqui é a aula do começo da lógica de programação, quando a gente começa realmente a fazer os programinhas no Visual G. Eu já passei para as turmas um pouquinho, não sei se alguma turma ficou sem fazer, mas eu acho que não, a gente começou a fazer um pouquinho do Visual G, alguns programinhas ali, o Alô Mundo, aquele batismo, né? E aí a gente, quem não fez ainda vai fazer ainda, mas aqui nessa aula eu vou fazendo na prática também, mostrando para você aos pouquinhos. E aí, essa aula ela é um apanhado geral de todos os conceitos necessários para vocês aprenderem a utilizar o Visual G e aprender sobre lógica de programação. Então, é um monte de conceitozinho junto, mas são necessários para a gente começar a entender como é que a gente faz para resolver problemas utilizando o computador e, nesse caso, a utilização da pseudoprogramação com o Visual G, que dá essa boa impressão para a gente do que é uma programação real, né? A gente consegue executar os programinhas. E aí eu vou passar um passo a passo agora, então, como é que a gente vai fazer isso e aprender os conceitos básicos para a gente começar a programar no Visual G, tá? Então, o nosso curso aqui ele é de introdução à lógica de programação. Antes de mais nada, eu vou fazer uma revisãozinha do que a gente já viu em sala de aula. A gente viu sobre a resolução de problemas, né, que faz parte da nossa vida, da nossa natureza. Para resolver problemas, a gente vai precisar de boa organização e, pelo menos, a gente lidar com aquelas 4 etapas principais, né, os 4 passos de polia, que são a compreensão do problema, a elaboração do passo a passo, né, que é o algoritmo, a execução da sequência, que é colocar o plano que a gente elaborou no algoritmo em prática, e a verificação da solução, que é verificar se a solução é efetiva, se funciona, e eficiente, se funciona da melhor forma possível, tá? Desses 4 passos, obviamente, a compreensão é o mais importante, porque se você não sabe onde você quer chegar, você não vai saber se chegou. Você tem que compreender bem o problema, compreender esses objetivos, pegar os dados, as informações, as restrições, as limitações, tudo que é necessário para você fazer um bom passo a passo, tá? O algoritmo, né, que é essa sequência de passos, a segunda etapa do passo a passo de polia, né, ele é uma sequência de passos que resolve um problema, né, de forma efetiva e eficiente, como a gente falou. Efetiva, que resolve o problema, é uma solução, e eficiente, que é a melhor solução possível, e aí em diferentes características, depende do que vocês têm como objetivo para chegar a essa solução da melhor forma possível. Para elaborar algoritmos computacionais, a gente vai adicionar mais uma etapa, que é necessária a nossa compreensão de problemas, né, para a gente chegar na resolução. Para a gente trabalhar com algoritmos computacionais, a gente vai organizar também a definição das entradas e saídas, antes mesmo da gente fazer a elaboração do passo a passo, ou seja, antes de elaborar o algoritmo, a gente define primeiro entradas, processamentos e saídas. De preferência, os 3, mas se não puder, coloca pelo menos as entradas e saídas. Isso ajuda a nos orientarmos para uma melhor solução do nosso problema. Além disso, a gente viu também que os bons algoritmos têm as propriedades de finitude, né, que tem que ser finitos, eles têm que ser bem definidos, cada instrução simples, sem ambiguidade, e efetividade, que significa que cada instrução do meu passo a passo, do meu algoritmo, vai ter que me conduzir mais próximo da solução. Isso a gente chegou a ver na aula de algoritmos que a gente viu em sala de aula. Pois bem, vimos também que os algoritmos eles podem ser representados, né, de várias formas, mas 3 formas são principais. A linguagem natural, que a gente fez na nossa dinâmica, que é escrever o algoritmo na linguagem que a gente fala mesmo. Isso não quer dizer que a gente vai escrever de qualquer forma, a gente precisa organizar, colocar em tópicos simples, curtos, né, de preferência numerados, para saber do primeiro passo que a gente vai ter até o último passo, a sequência para a gente chegar naquela solução.
A gente também tem os fluxogramas, que são uma forma mais gráfica de acompanhar o funcionamento do nosso programa. São muito bons para a gente, principalmente para quem é mais visual, ver como é que o programa está se resolvendo. E o pseudocódigo, que é o que a gente vai usar mais, que é basicamente o Visual G, né? Todo algoritmo ele vai ter um nome escolhido pela gente, né, programador ou programador, uma seção de variáveis, o início do processamento e o fim do algoritmo. Isso aqui é o pseudocódigo, então a gente tem alguns outros pseudocódigos, mas o Visual G ele é ótimo porque ele é gratuito, ele é em português, ele é bem pequenininho mesmo, vocês podem colocar no pendrive e executar diretamente do pendrive, ele é bem baixinho, o tamanho dele. E aí esse aqui seria um programinha básico, né, do Visual G, sem fazer nada, sem nenhum comentário. Ele simplesmente tem as palavrinhas azuis, que são chamadas de palavras-chave do algoritmo. Palavras-chave nada mais são do que o vocabulário daquela linguagem de programação. Nesse caso da pseudo-linguagem de programação, ela também tem um vocabulário, ou seja, palavras que são reservadas para aquela linguagem de programação que não podem ser, utilizados para colocar como nome de variáveis, comandos, etc. Tá? E esse nome aqui é o nome que a gente vai escolher. Então esse formato, essa estrutura, esse esqueleto aqui, sempre vai aparecer nos nossos algoritmos. Exceto que o var, né, no programinha de Hello Mundo que a gente fez em sala de aula, ele pode ser omitido quando a gente não tem uma variável. Mas em geral a gente vai ter. Então as palavras grifadas, como eu falei em azul, são palavras-chave, ou seja, são fixas e necessárias ao programa, para a programação no pseudocódigo funcionar, tá? No Visual G. Então, o que é a lógica de programação? É simplesmente consistir em aprender a pensar na mesma sequência que o computador executa as tarefas. Então você tem que lembrar que o computador precisa saber que existe a área de memória, que eu preciso declarar, pegar, reservar um pedacinho da área de memória para poder fazer a utilização de alguma variável. Eu preciso entender como é que são as operações matemáticas, como é que eu preciso pegar o valor, a manipulação desse valor que está na memória, como é que eu opero, onde é que eu guardo, etc. e tal, tá? Então eu preciso ter uma estruturação, a gente tem que aprender a entender como é que o computador pensa e entende e manipula, entende as operações e manipula os dados. Então a gente vai aprender isso aqui nessa videoaula. Lembrando que o computador, ele desconhece alguns conceitos muito óbvios para nós, né? Então a gente fala assim, escreve aí, põe esse negócio aí. Pra gente isso é muito simples, você fala assim, pega aí e escreve esse valor. Mas para o computador, eu não posso simplesmente falar para ele fazer alguma coisa, põe isso daí, armazena isso daí, de qualquer forma. Eu preciso mandar comandos específicos para que ele entenda. E às vezes comando é bem óbvio, por exemplo, o que manda escrever na tela chama escreva, ou escreval. No Visual G é muito fácil de a gente entender isso, mas eu preciso saber como é que eu escrevo isso. E é preciso também descrever cada passo, né, por mais simples que seja, para que haja uma sequência lógica em nossa programação. Então eu cheguei a mostrar para vocês como é que eu faço para poder... o nível de abstração, né? Lembra que eu falei de abstração? O que é abstração mesmo, pessoal? Abstração é focar no que é mais importante. Então, quanto mais alta a abstração, mais focado no que é importante eu estou. Quanto mais alta a minha abstração, mais focado no que é mais importante eu estou. Quanto mais baixa a minha abstração, menos focado no que é mais importante, então mais detalhes eu vou ter. Aí, no caso da programação, quando a gente vai escrever um programa de computador, a gente tem que ter uma abstração muito baixa. Ou seja, explicar tintim por tintim para o computador. Eu mostrei para vocês um exemplo, né, para um colega a gente vai lá e multiplica x por y. Para o computador tem que falar quem quer x, quem quer y, tem que armazenar o resultado, a operação, etc e tal. Então tudo isso eu tenho que levar em conta na hora de escrever um programa de computador. Bom, a partir de agora, então, nós vamos resolver um problema. Quando a gente pegar um problema para resolver, um problema computacional, a gente vai dividi-lo em 3 partes, né? Vai pensar o que são os dados de entrada, aqueles ingredientes, né, da receita, como eu falei com vocês de exemplo, né? A receita é um ótimo algoritmo, ela tem dados de entrada, processamento e tem dados de saída. Então a gente pode imaginar o nosso programa como uma receita. Tem dados de entrada, que são as informações necessárias que eu preciso obter para atingir o objetivo lá no final, para gerar saídas. O processamento, que é o modo de fazer, né, o cálculo que eu vou ter, caso eu tenha um, né, em geral eu vou ter, que deverá ser feito com as minhas entradas, manipular aquelas entradas para gerar saídas e solucionar o problema. E, obviamente, as saídas, que é o bolo, o que a gente quer atingir, o nosso objetivo, as informações geradas, ou seja, o nosso objetivo
sendo atingido. E aí, os nossos 4 passos de polir, a gente dá uma adaptada neles para serem 5 agora, porque a gente precisa, é muito importante que a gente identifique entradas, processamento e saída desse nosso algoritmo, desse nosso programa. Então, a partir de agora, a gente pode fazer os 4 passos de polir em 5, né? Na verdade, o primeiro e o segundo seria uma forma da gente compreender e analisar esse problema melhor. Mas é bom a gente deixar isso claro, entrada, processamento e saída, porque nos ajuda a organizar a nossa solução computacional. O primeiro passo continua a ser compreender o problema. Eu já falei que vocês têm outro termo também, um termo mais técnico na programação, que é analisar o problema, que é a mesma coisa, obter informações, pegar dados, entender as restrições, entender o que o computador consegue fazer, tudo é compreensão do problema, mas existe um termo técnico que se chama analisar o problema para gerar a solução computacional, tá? Então, se vocês verem isso em algum momento, analisar o problema, no caso da computação, é compreender o problema de forma um termo mais técnico, tá? Depois de compreender bem o problema, eu vou então passar para essa segunda etapa, que é entradas, definir quais são as entradas, qual que é o processamento, pelo menos no geralzão assim, e quais são as saídas que eu tenho que gerar. A gente já viu que o nosso programa ele pode ter 0 entradas, apesar de que não é muito comum. Ele vai ter um processamento, mas pelo menos uma saída ele tem que dar. O programa mais simples de todos os programas simples do mundo, que é o nosso batismo, o nosso Alô Mundo, ele não tinha entrada, ele não tinha processamento, mas pelo menos uma saída ele tinha que ter. Então, a partir do momento que os programas vão ficando cada vez mais complexos, as entradas, processamento e saídas são comuns. Saída sempre vai ter, mas obviamente pode ter mais de uma entrada, pode ter vários processamentos, no final para chegar a uma solução buscada. Depois que a gente identificou entradas, processamentos e saídas, a gente vai elaborar o algoritmo. Nessa parte, é importante você fazer um apanhado ali na mão mesmo, fazer um algoritmo à mão, fazer o algoritmo com fluxograma para você entendê-lo melhor, antes de chegar a implementá-lo. O que é isso? Implementar é escrever o algoritmo em linguagem de programação e executá-lo, claro, né? Escrever naquela linguagem, tentar tirar os erros ali e executá-lo para você chegar no seu objetivo. Então eu elaboro meu algoritmo antes, faço meu passo a passo, de preferência fora do computador. Se for um programa muito simples, posso fazer tipo assim na cabeça mesmo, mas tenta sempre usar um papel, isso ajuda bastante. Eu implemento esse algoritmo, escrevendo esse algoritmo no Visual G, no nosso momento aqui agora, e aí depois eu vou verificar, testar esse programa, executá-lo, testar e avaliar se a solução foi efetiva e eficiente. Muito bem. Bom, aqui só para lembrar que todos os nossos programas eles vão ter esse formato, né? Dados de entrada, processamento e dados de saída. Então, todos os programas, não importa quão complexos eles são, todos os programas de computadores eles têm esse mesmo formato: entrada, processamento e saída. Obviamente, o processamento pode ser tão complexo que ele precisa ser subdividido em outros subprocessamentos. A gente vai ver isso mais para frente quando a gente for falar de subprogramas, tá? Mas mesmo assim, mesmo quando eu vou lá e pego esse processamento complexo e faço pequenos probleminhas, soluções de problemas divididas ali, que a gente chama de dividir para conquistar, eu ainda vou trabalhar com o programa do mesmo jeito. Eu tenho entrada, tenho processamento, tenho saída, tá? Então, basicamente isso, programar é isso. Bom, um exemplo prático a gente já chegou a fazer, que é o Alô Mundo, né? Então, a gente viu entradas, processamento e saída desse algoritmo, a gente não tem entrada, ele não tem processamento, ele só tem uma saída, que é a mensagem de Alô Mundo. Então, só para a gente revisar aqui, deixa eu ver aqui como é que eu tenho aqui o meu Mac, mas eu tenho um simulador de Windows aqui, o Visual Studio só para Windows. Ele vai abrir dessa forma aqui, ele não abre dentado, ele abre com os comentários meio atrapalhadinhos, assim, desorganizados, então a gente vai fazer uma organização. O comentário depois eu ponho. Essa parte verdinha aqui, ela é importantíssima para a gente, mas nesse momento eu vou tirar só para a gente fazer o primeiro programinha. Se aparecer essas bolinhas vermelhas aqui do lado, pode clicar em cima delas que elas somem, tá? Aí, depois de fazer isso, eu vou colocar um nome no meu algoritmo. Então, eu vou colocar ele de Alô Mundo, vou chamar de Alô Mundo tudo junto. E vou começar a indentar. Indentar é a mesma coisa que colocar dentes. Isso é importantíssimo para a gente mostrar o que a gente tem no nosso algoritmo, o que faz parte do que no nosso algoritmo. Então, como é que é indentar? Na coluna aqui, ó, vou exibir aqui as linhas, que ajuda a gente a acompanhar a produção do programa também, tá?
Então eu coloco aqui exibir linhas, então eu estou vendo as linhas aqui e estou vendo as colunas aqui, ó. Se vocês forem nesse pedacinho aqui no fundo, nesse cantinho aqui inferior esquerdo da minha tela, aí do Visual G, você vai ver 1, 1. Isso aqui significa linha 1, coluna 1. Se eu der um avanço aqui, ó, vai estar linha 1, coluna 2. Então, na hora que eu abro o meu algoritmo, nessa coluna 1, eu só deveria encontrar o fim do algoritmo, que é essa parte aqui. O resto, o que estiver dentro do algoritmo, deveria estar avançado para frente. Posso colocar 2 espaçozinhos ou 3 espaçozinhos. Eu particularmente prefiro 3. E aí, quando eu avanço, eu mostro que var e início pertencem ao algoritmo. Eles fazem parte do meu algoritmo Alomundo. Então, tudo que eu quiser mostrar pertencimento, eu vou indentar, eu vou avançar para mostrar que aquilo que eu estou fazendo pertence ao comando que está em cima. Então, nesse caso, eu vejo que var pertence ao algoritmo e início pertence ao algoritmo. Vocês podem ver aqui que eu coloquei o var, que é uma seção que a gente vai usar depois, a gente não vai usar agora. Mas eu coloquei esses dois na mesma coluna. Por quê? Se eu avançar o início aqui, eu estarei dizendo que o início pertence a var, o que não é verdade. O var seria a nossa seção de ingredientes. O início seria a parte do nosso processamento. Então, quando eu vou fazer, ou modo de fazer na minha receita, né? Quando eu tenho uma receita, os ingredientes pertencem à receita. O modo de fazer pertence à receita. Mas não faz sentido dizer que o modo de fazer pertence aos ingredientes, faz? Então, se eu fizesse isso daqui, ó, seria como eu estivesse dizendo isso. 4, 1, 2, 3, o início está na coluna 7. Se eu fizesse dessa forma, eu estaria dizendo que o modo de fazer do meu algoritmo, que aqui no caso ele é marcado pelo início, ele pertence ao